Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa e esse é o canal Letras em Foco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros literários. Se você tem interesse, por literatura, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, de deixar o seu comentário, o seu like, porque vai nos auxiliar aí para continuar compondo esses conteúdos de uma forma facilitada para vocês. Olha só, quando a gente fala de gêneros literários, nós temos que ter em mente que nós temos três tipos, três gêneros literários. O épico, certo? O lírico e o dramático. O épico, que também é chamado de narrativo ou de epopeia, vocês podem encontrar essas três nomenclaturas, foi um gênero, ele é um gênero, mas ele nasceu de uma outra forma. Por quê? Porque nós tínhamos o gênero narrativo sendo direcionado para poesias narrativas, que eram as epopeias, como, por exemplo, a epopeia de Homero, que é a Odisseia, ou de Camões, que é os Lusíadas. Nós temos ali fatos heróicos, nós temos ali contos heróicos que trazem a jornada desse herói e tudo mais. Mas, ao longo do tempo, a gente tem que pensar até que a nossa forma de ver a literatura ela foi modificando. Até então, o que era considerado literatura, efetivamente, era o que era produzido em poesia. E depois a gente vai ter, a partir do século XVIII, mais ou menos, a prosa vindo muito forte através dos romances. Então, nós temos aí o surgimento dessas narrativas que falam aí de grandes feitos, como essas epopeias, como eu disse para vocês, mas todas elas são narrativas. Então, se a gente pega a Odisseia, ou se a gente pegar um livro como, por exemplo, Crime e Castigo, são livros que foram feitos em épocas distintas, em períodos literários distintos, mas ambos pertencem ao gênero narrativo. Nós vamos ter aí, lá na Odisseia, então, o Odisseu voltando para casa, então esse ato, contando a sua volta para casa, então, desse herói. Já no Crime e Castigo, nós vamos ter ali o Raskolnikov, lutando com os seus pensamentos psicológicos depois de ter cometido um crime. Então a gente vai ter ao longo do livro esse desbravamento, esse desdobramento dessa personagem. Então ambos são classificados como gênero épico, ou melhor, narrativo. E aí a gente pode perceber que ao longo do tempo isso foi mudando um pouquinho, mas é que eles mantêm uma essência que toda narrativa vai possuir, que é o quê? O pente. Como assim, professor, o pente? O pente de passar no cabelo? Não, o pente, na verdade, é um acróstico para quê? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Olha só, esses 5 itens, não esquece, anota para você não esquecer, são elementos importantíssimos e que eles estarão em todas as narrativas, sejam elas longas, como por exemplo romances ou epopeias, ou sejam elas curtas, como uma piada. Então existem vários tipos de, vários gêneros textuais que utilizam-se desse tipo, literário. Então um romance, nós temos aí um conto, uma crônica, uma piada, uma fábula, e aí, nós temos, por aí vai. Outro gênero narrativo é o lírico. Esse gênero, então, ele vai estar voltado mais para a emoção, para o sentimento. Então, a gente vai estar conectado diretamente com a poesia. Então, um exemplo seria um soneto. Um soneto é um tipo de poema que vai ter aí as suas estrofes compostas por 4 versos, as 2 primeiras, e as 3 últimas, 3 versos cada uma. Então, no total de 14 versos. Esse é um exemplo, do gênero lírico, no qual o eu lírico, que vai ser essa pessoa que sente dentro do poema, vai expressar os seus sentimentos, eles podem ser sentimentos mais melancólicos, mais alegres. Então aí tem uma vasta gama de tipos de sentimentos que podem ser colocados ali dentro desse gênero literário. Outra questão muito forte é a subjetividade. A subjetividade ela vai estar muito presente no gênero lírico. Eu poderia dizer para vocês, que eu vi uma moça bonita, certo? Isso seria uma linguagem mais objetiva. Agora eu poderia dizer para vocês, eu vi uma moça que lembrava a aurora do mais lindo, do mais alto cume. Então eu vou trazer outros elementos, vou trazer figuras de linguagem para compor, para fazer a composição
desse meu poema, desse gênero literário. Então a subjetividade ela vai estar muito presente nesse gênero. O último gênero, né, o último gênero literário que nós temos é o dramático. Oh, meu Deus! A gente vem do drama mesmo, porque esse gênero ele é feito para ser encenado. Então nós vamos ter aí autos, nós vamos ter aí farsas, e aí a gente precisa lembrar que esse gênero, a princípio, a priori, ele não tem aí narrador, ele vai ser composto, então, não por capítulos, mas sim por atos e cenas, certo? Nós temos ali uma linguagem, um tipo de discurso direto, né? Então, cada personagem vai ter a sua marcação de fala. Nós temos as rubricas, que são as indicações cênicas que se tem. Por exemplo, tem uma cena, um teatro, né? Por exemplo, o Alto da Barca do Inferno ou o Alto da Compadecida. Então, para quem vai ler, né, o texto, quem vai encenar esse texto, precisa saber, né, que ele entra em determinado momento, ele entra porta dentro com raiva. Então, esse com raiva não é que ele vai falar, né, ele vai ter que encenar. Até porque, como não se tem narrador, então como é que nós, público, né, ficamos sabendo das coisas que acontecem? Através das próprias personagens. Então é importante que tudo seja muito bem demarcado, né? A gente vai ter exemplos como a tragédia ou a comédia, também, que são aí um subgênero do dramático, certo? Então, esses gêneros, né, são gêneros literários, o épico ou o narrativo, que a gente costuma chamar mais, né? O lírico e o dramático. E aí, ao longo do tempo, eles vão se modificando um pouquinho, mas eles contêm aí, principalmente o épico, né, que mudou um pouquinho, ela contém toda a sua essência. Então, olha só, se você gostou, se você me acompanhou até aqui, deixa nos comentários aí gêneros literários para que eu saiba que você me assistiu, tá certo? Um beijo, fica bem, até mais, tchau, tchau!